perguntei se ela conhecia algum ser humano que vivesse de merda. Ela achou um absurdo aqui interiormente. Então eu procurei explicar para ela que ela estava conhecendo um homem que vive disso. Sou eu. Eu tenho cultura de minhoca, vocês sabem, a minhoca produz o humo de minhoca, um adubo orgânico, nutriente natural da terra. Ele é muito importante. Quero ter uma conversa com o futuro vice-prefeito, porque ainda há pouco a senhora falava, alguém falou aqui sobre lixo. E o Pitoque veio para mim e disse, lixo não é problema, lixo é a solução. Vocês já imaginaram o que é que pode ser tirado do lixo? Os benefícios totais para a agricultura? Outra coisa importante, todo mundo falou em muita coisa aqui. Todos nós sabemos que Saquarema é um município agrícola acima de tudo, 70% agrícola. E é a coisa que tem que ser mais fecundada nessa região. É muito importante que nós todos venhamos pensar em agricultura. Temos que ter uma escola agrícola, temos que ensinar os jovens, necessitados, não necessitados. Precisamos, senhores presidentes de associação de moradores, a famosa, é importante fecundar isso. Que cada um na sua associação, que peça emprestado, que converse com uma hora, tá? É muito importante ensinar. Nós estaremos alimentando, todo mundo pensa em muita coisa, mas é muito importante pensar em agricultura. A agricultura aqui que está sonolenta, paralisada de uma certa forma, quando ela poderia ser grande, viçosa, vibrante e, acima de tudo, lucrativa. Por isso que eu me agreguei e tenho a honra, já vou dizer praticamente, não foram os diretores que me nomearam, praticamente eu estou me nomeando como um diretor de relações públicas, onde eu possa levar uma mensagem ao homem do campo, onde eu possa fecundar nas mentes dos trabalhadores do campo uma mensagem de otimismo, de ensinamentos, que é muito importante. Tem algo que eu estou pretendendo realizar, não sozinho, junto com o vice-prefeito, com o prefeito, com o sindicato, com associações, uns já fizeram. Eu estou tentando criar aqui uma rádio comunitária, mas acima de tudo agrícola, rural, onde todos vocês terão voz ativa, onde todas as associações terão seu cantinho para dar uma mensagem. Eu até brincando com o Pitote disse, olha, eu vou criar um quadro, até parece rádio do interior, porque realmente nós somos do interior. Agora eu sou do interior. E eu praticamente nasci no interior, eu sou lá do outro lado do Brasil, eu sou um caboclo da Amazônia. Eu nasci em Belém do Pará, próximo à ilha do Marajó, e até os 15 anos eu vivi, digamos assim, com as benesses da terra, com as coisas maravilhosas que só a natureza pode proporcionar. Então, nesse sentido, sozinho ninguém faz nada. O presidente do sindicato falou em união, é muito importante. Existe uma fábula chinesa de um velho moribundo, quase morrendo, pai de vários filhos, e ele sabia que ia parar de existir, mas queria deixar uma mensagem aos seus descendentes. Todo mundo conhece essa fábula. Mandou pedir várias varas de bambu e mandou que cada um partisse uma. Foi fácil partir uma vara. Ele uniu aquele monte de bambus e mandou que eles os partissem. Eles não conseguiram. Então é a prova realmente maravilhosa que a união faz a força. Ninguém é nada, ninguém tem nada, ninguém sabe nada. Mas se nós nos unirmos, se nós tirarmos de cada ser humano uma mensagem, porque para mim, cada ser humano é uma página de um livro. Eu aprendo com um ser ignorante, analfabeto, mais do que com muitos doutores. Eles têm uma mensagem, eles têm algo para me ensinar. No Minhocário, onde eu funciono, tem um cidadão de 74 anos, um homem forjado pelas lides do campo. Não só aqui, mas no Brasil todo, e vai ser uma rica experiência essa debatedora também, trazendo a sua experiência. Também, vi muita Saquarema, gosta de Saquarema, e está também se fixando, está com isso, fixa aí Saquarema também, com certeza. Então, o companheiro Dal, quero agradecer em nome da diretoria também, a presença dele, com certeza vai estar aqui amanhã também, o companheiro Carlinhos, né? E, gente, não adianta a gente querer jogar a poeira só na poeira. O primeiro ano de governo de Saquarema
vai ser difícil. Cada um dos senhores presidentes de associações de moradores tem uma grande responsabilidade. Recursos da própria federação e para as próprias entidades. Esse é um dos primeiros pontos, que é importante o trabalho comunitário, o trabalho da reciclagem do lixo. Isso dá dinheiro, e muito dinheiro para as comunidades, sabendo fazer, sendo bem feito, com estrutura e com organização. A prefeitura pode ajudar, dar uma parte da estrutura, e vocês dão a mão de obra. Isso é muito importante. Um outro aspecto, a questão da horta comunitária, que aqui foi falada. A Secretaria de Agricultura, se não me falha a memória do Estado, fornece o grão. Basta procurar, basta medir esforços, ir ao rio e ver qual é o órgão e conseguir trazer isso e montar a horta comunitária. Através da horta comunitária, ganha também a comunidade. Claro e evidente, o governo tem lá a sua Secretaria de Agricultura, tem as suas exigências e a sua forma de trabalhar. É só seguir a casa. Então, pediram com o Dalto Borges, sua palavra. Eu gostaria de me desculpar por ter que sair, gosto de cumprir os horários. Tanto que o Edilson marcou 9 horas, eu fiquei fazendo hora para chegar às 9 horas em ponto. Cheguei aqui às 9 horas. Então, eu tinha um compromisso meio-dia em Sampaio Corrêa, uma reunião com a coordenação nossa que vai administrar o terceiro distrito, a parte, não a parte de Jaconé ainda, a parte de Rio Bode, Tingui. Eu tinha uma reunião marcada, mas eu sou amigos, pode esperar um pouquinho mais. E dizer, Edilson, para encerrar isso aqui, que, como eu falei, eu pretendo realmente não só ter um cargo constitucional de vice, que espero que o prefeito morra ou fique doente, para assumir que cada dia sendo uma vela de 7 dias para o prefeito morrer. Eu não serei um vice desse tipo. Serei um vice que terei um gabinete na prefeitura, junto com o Carlinhos, e de antemão, aproveitando essa oportunidade, onde montaremos um gabinete para justamente ajustar as partes políticas do município, que é muito importante a gente começar a ajustar a parte política para que a parte do executivo funcione, e essa parte política vai ficar por minha conta, e lá nós vamos montar toda uma assessoria que poderá muito contribuir para as associações. Vou botar a partir de hoje, já aqui aproveitando a oportunidade, à disposição de todas as associações, montaremos um gabinete equipado, computadores. Realmente nós temos que nos modernizar, informatizar, senão não vamos andar, fax, enfim. E colocar à disposição de vocês, para que ajudem, eu sei a dificuldade das associações em conseguir as coisas. Ter um telefone à disposição, ter um fax, ter um computador, imprimir um convite, enfim, fazer qualquer coisa que necessite de uma sala, de um lugar que possa realmente discutir, reunir qualquer coisa. Eu vou botar essa sala, que será nossa, quero aqui retificar as palavras do Jorge de Jaconé, né, quando ele falou em que vocês, né, trabalhem, eu vou retificar que nós vamos trabalhar, né, Jorge? Vamos trabalhar todos juntos. Então estará à disposição a partir de 1º de janeiro, para todos que quiserem, sala lá, e nós vamos realmente trabalhar juntinho, conversar, discutir. Eu sempre falo, eu ouço tudo, de um mês para cá eu tenho sido procurado por todos. Porco pode amar. Eu sou cativo, mas amo nem que morra de apanhar. Como eu fui convidado para esta reunião, eu vou pedir permissão para me ausentar, porque eu agora tenho que ir à nossa propriedade pagar os meus trabalhadores. Falou em morte. Para mim, a morte é o anjo das trevas e eu tenho muitas filhas. Quem teve que levar com ela, queria deixar no lixo. Boa tarde. Então, olha, no recessozinho vem tomar uma água, um cafezinho, um banheiro, e a gente já toma imediatamente. Banheiro, fazer o seu depoimento? 5 minutos. Então a gente vamos tentar segurar esse período para não ficar muito cansativo. São depoimentos básicos, né, para que a gente tire algumas lições das experiências de cada profissional. Então nós temos a professora Eliette. O Dalton falou hoje, esse prefeito, que ele parece não ser muito a favor do CIEP, né? Porque não poderia ter muito mais alunos do que no momento nós temos.
caindo, desabando, e o Brizola me vem e faz esse prédio maravilhoso aqui no morro, onde todos passam, né? Percebe? Eu era assim super contra. Tudo bem, não sei porquê, destino, não sei, eu vim parar dentro desse CIEF, que eu era contra. Passei por treinamentos, tá? O Brizola tinha, dentro de toda a organização dele, da Secretaria Extraordinária, treinamentos para diretores de escola, até de professores, quando era possível. E eu e minha colega, essa diretora-geral, que está de férias, está viajando, nós passamos 2 semanas no Rio de Janeiro, tá? E lá aprendemos muitas coisas sobre isso aqui. E começamos a nos apaixonar pela coisa. Mas ainda só sem colocar em prática, né? Achamos que na hora que viéssemos para cá, a coisa não ia ser tão bonita. Só começamos um trabalho muito bonito, na época éramos 5 diretores, depois isso acabou sendo só 3. Cada um por sua parte, eu tinha ficado na parte comunitária, mas fazia um trabalho com as crianças carentes, tá? Tinha uma divisão muito boa de trabalho. Depois a coisa foi ficando diferente. E eu hoje, tá, gosto muito, fico triste quando alguém diz que o CIEF não deveria existir. Tá? Nós temos ainda muitos pais, que a maioria que são carentes, que quando na renovação de matrícula perguntamos para eles, quer optar pelo horário parcial ou quer continuar com o integral? O integral é aquele horário de 8 às 5, onde verdadeiro CIEF funciona, né? E o parcial é que nós estamos trabalhando também esse ano. São 10 turmas que vieram da Oliveira Viana para cá, porque lá eles acabaram com a primeira e quarta série. Nós tivemos que recebê-los, tá? E ficamos trabalhando simplesmente com 2 horários, integral e parcial. Então nós fizemos essas perguntas aos pais. Você quer escolher o horário ou continua o integral? Olha, a maioria disse se acabar o integral, que eles tiram e vão colocar uma escola pertinho de casa deles, porque isso aqui é bom, porque eles, como se funcionasse, pai vai trabalhar o dia inteiro, pensa estar aqui, ele tem de tudo aqui dentro. Nós ainda estamos tentando dar um pouco de tudo que eles merecem e deveriam ter no CIEF, tá? E o governador Marcelo Alencar, infelizmente, ele acabou com quase tudo isso, tá? Nosso CIEF hoje está funcionando bem precário, apesar da gente estar tentando ainda, tá? Não só a direção, como os nossos funcionários, como tem um ali assistindo, tá? Não só nós, como eles também estamos tentando de tudo ainda para manter isso aqui da maneira que nós aprendemos, tá? Mas não sei até quando a gente vai conseguir, porque a coisa vai se fechando, a coisa vai acabando, na verdade. A gente está, não sei, como muitas pessoas falaram, no apoio da prefeitura, aí a gente está tentando fazer isso, apesar do nosso trabalho, tá? Que eles nos ajudam. E não sei se tem mais a falar, eu acho que não. Você podia completar alguma coisa. Bom, gente, meu nome é Ivo Marins, eu sou professor do CIEF de Barra Nova, tá? Estou atuando como professor. Ano que vem eu serei diretor da escola, tá? Então não tenho experiência como diretor, mas eu posso dar minha opinião, o que eu acho, né? Em relação ao que a Eliette falou, eu sou assim, um pouquinho contra, escutando, tá? Mas eu vou dar minha opinião. Porque eu prestei atenção no que o vereador Dalton Borges falou, né? Porque eu acho o seguinte, porque na educação eles esquecem de 2 questões importantes. Eu digo eles os governantes, porque fazem CIEF, gastam esse dinheiro todo, tem CIEF abandonado, o meu CIEF tem criança, tem pouquíssimas crianças, tá? Então investe esse dinheiro todo e esquece de 2 questões principais, que é o professor e o aluno. Por quê? Porque o professor, gente, é muito desvalorizado. Hoje em dia ele está sendo desvalorizado demais. Então o que acontece? Isso está passando para as crianças. As crianças ligam a televisão, vê a escolinha do professor Raimundo, vê a escolinha do Gulis, fazendo o quê? Rindo da imagem do professor, sacaneando. Ele entra para a escola e passa a desrespeitar a gente também. Então o que acontece? E a gente está sempre ali cheio de amor, cheio de carinho, porque realmente a gente está nessa profissão porque gosta. Porque se não gostasse, eu acho que você faria qualquer coisa menos da aula. Porque uma coisa que eles não valorizam o professor, que se o professor tivesse uma matrícula só, se desse para ele sobreviver com uma matrícula, ele se dedicaria a uma turma só, e o ensino com certeza ia melhorar. Ele ia ter tempo para fazer cursos de reciclagem, de atualização, ele ia cuidar dos seus alunos, mas não. O professor só não trabalha de madrugada porque encontra a escola fechada. Porque se a escola estivesse aberta, eu garanto que eu ia querer mais uma matrícula também. Por quê? Porque o salário que a gente ganha é um salário muito inferior à nossa capacidade,
criança. Entendeu? Então é isso que dificulta. Então, O Ivo falou, né? A questão do salário do professor. Né? Eu já tinha falado, no levantamento lá no Boqueirão, uma das coisas que a comunidade fala é pagar bem os professores, porque a gente sabe que são eles que ficam com os nossos filhos, que educam os nossos filhos, e é a partir deles que tudo realmente começa. E a questão da repetência, quer dizer, por que é obrigada a passar essa... É um impedimento, um erro político muito grande, né? De achar que as pessoas têm que sair da escola. Então, o que acontece? O número de entrada de alunos é 1. E na saída, no final, a saída é outra, é muito menor daquele pessoal que entrou. Então pensava-se que era devido à evasão da escola. E foi comprovado que era pela repetência. Mas também a gente sabe que a repetência não está ligada somente à capacidade individual. Né? O ensino não é um ensino individualizado, que deveria ser. Deveria ser de acordo com as características, a gente saber quais são as características da criança, o que ela realmente tem dificuldade, quer dizer, ser um ensino mais digno, né? A partir do salário do professor. Então, com essa diferença, número de entrada de alunos na escola alta e na saída outro número bem inferior, descobriu-se que era repetência. Então, para resolver isso, vamos passar. E a gente sabe que não é isso. A gente sabe que aliado à repetência tem a falta de comida, né? A falta de salário, a falta de dignidade de viver. Então, essas coisas é que tem que ser discutidas quando a gente está falando de educação e de saúde. Dignidade, qualidade de vida, isso tem que ser as palavras de qualquer professor, de qualquer líder comunitário. Né? A partir de uma qualidade de vida, né, a gente vai perceber como está o meu ambiente, ou seja, a minha comunidade. Se eu tenho crianças na escola, estudando, tendo condições de sair daquela escola, é porque a qualidade de vida é alguma coisa diferente do que a gente pensava. Né? Então, atrelada à repetência está a questão do salário baixo, da questão econômica que nós estamos vendo por aí, né? A educação. Não é nada mais do que a velhice disfarçada. Ela pode ser boa ou ser má de acordo com a cabeça de cada um. Entender a cabeça de cada um ninguém pode mudar. Agora, a parte física a gente pode melhorar. Se a gente tentar dar recreação ao idoso, entendeu? Dar entretenimento, enfim, coisas que ele possa melhorar a sua maneira de pensar em relação à própria idade. É um estado de espírito da terceira idade. Agora, infelizmente, no Brasil, do primeiro mundo, isso já não existe. Do primeiro mundo, o idoso, se ele não quer ficar com a família, ele tem o Estado que lhe dá uma atenção substancial, boa, e se ele quiser ir para um hotel, não é um hotel 5 estrelas, é claro, mas é um hotel de 2, 3 estrelas, onde ele tem todo conforto, tem a sua roupinha lavada e tal, e manda a família às favas. Aqui não. Aqui quem manda as favas do idoso é a família. Porque se ele é rico e não quer mais traste, ele pega e bota numa clínica ou numa casa de repouso. Se ele é pobre, o desgraçado vai ver, não pegou a palavra, com o amigo. Entendeu? É verdade, porque ele passa, não sei, depois, de um certo ponto, a ser um traste. Um troço que incomoda, que aborrece. Entendeu? Isso é uma constatação, é claro que há exceções, a família está no seu história, eu não posso me queixar da minha família. Eu moro com um filho, que agora meu filho é meu enteado, mas é como se fosse um filho, e ele me trata com muito respeito, se bem que, graças a Deus, eu tenho uma cabeça muito boa, porque eu com 72 anos eu trabalho, entendeu? Eu tenho um escritório de corretagem, eu procuro me ocupar, que é uma das coisas que eu acho que o idoso tem que fazer, nunca parar. Se ele parar, ele morre. Entendeu? Ele morre, não tem a morte natural, mas tem a morte em vida, ele fica vegetando. Entendeu? É verdade mesmo. Eu vim para Saquarema, eu fiquei 10 anos. Não tem. Outra coisa, eu sou milagre. Se o Brasil é um país organizado no mundo, o idoso tem direito a ir para Maracanã. Entendeu? Mas ele tem no teatro. Todo mundo aqui tem que ter uma cena dela. Uma cabeça branca igual a mim, então aí. A gente me desmita, ou seja, se eu estou contando uma coisa. É verdade. Entendeu? Se você está no ponto, ele vê que você tem que habilitar, você faz assim, faz assim para você. Agora não faz para fora. E outros passageiros para. Ele tem isso
poderá ligar solicitando transporte sem que isso onere o preço da tarifa. Haverá também uma redução de pelo menos por alto acima de 30% da tarifa atual cobrada pelo Estado no município, aqueles da cooperativa, aqueles que pertencem aos passageiros, ponto a ponto, ou seja, Barra Nova, Bacaxá, Piratu, englobando o município todo. Então, a ideia básica é essa. E haverá também bestas, entendeu? Também operando, mas aí em outro tipo de serviço, entendeu? Outro tipo de transporte, mas tudo para suprir. fazer isso? Os ônibus não vão bloquear, não? Não, porque é um transporte alternativo. Nós não vamos competir com a empresa de ônibus. Nós vamos atender aonde ela não atende. Entendeu? Tem Guarani, tem o Jardim é mal atendido, entendeu? Vila Tua é muito mal atendido. A gente pode fazer outros percursos que não impliquem ser o mesmo percurso do ônibus. Então a gente não está competindo com a gente, vem somar ele. Entendeu? E tem regiões que não serve, às vezes nem para ele atender. Mas que com uma Kombi é o suficiente. 10 pessoas, entendeu? É o suficiente para operar, entendeu? Nós não estamos competindo com a empresa de ônibus, nós vamos somar ela para oferecer um serviço melhor de transporte. Não, tem que ser um método. É um método que é um método que aferiu os parceiros. Mas tem que ser uma lei da prefeitura determinando a implantação do parceiro. Decreta. Antes de anunciar ainda, eu queria convidar, acabou de chegar também, é um dos convidados também, para fazer parte também, debate também, em Palestra, o companheiro, né, pastor e o diretor da rádio comunitária FM Japoné, o pastor Colossi, que foi pai da mesa. E quero também dar um esclarecimento. Tem que ser um documento registrado no cartório, a própria entidade, tem que ser da forma da lei legal. Nada receber um documento desse pessoal, projeto, ideia, entendeu? Para que não se corra essa dúvida e essa suspeita. Então não tem nenhum documento oficial registrado no cartório desse grupo taxista. Eu queria só dar esclarecimento para que não saia ninguém aqui em dúvida. Tá bom? Então é o seguinte, a gente sabe que é difícil o transporte em Saquarema, a dificuldade é grande para todo mundo. Mas se tiver boas estradas, teremos mais transporte. Entendeu? Que se amanhã ou depois se há uma discussão para mais concessão de transporte público em Saquarema, entendeu? Valeu? Em primeiro lugar, boa tarde para todos. Estou ouvindo agora porque esse cara realmente uma luta muito grande, não para. Quem trabalha em serviço comunitário não para, porque sempre tem alguma coisa para saber. Então, por isso também eu não participei da programação da manhã, mas sobre, embora em cima da hora, está existindo hábito para estar aqui. Mas tem muita satisfação de estar aqui, presidente, ali na Câmara eu falei, ele está tão famoso que não é famosa a entidade que ele dirige, isso não tem a menor dúvida. No momento, 2 rádios comunitárias aqui em Saquarema. A AMA Japoné, já participei de algumas palestras lá, então não há a menor dúvida o objetivo que a Rádio Japoné tem, que é realmente comunitário. As rádios comunitárias, estou entrando num assunto, não sei nem o que aquilo que o companheiro falou anteriormente, mas se houver alguma divergência, a gente esclarece aqui o que for necessário. As rádios comunitárias deverão estar sendo regulamentadas agora no mês de janeiro do Brasil. Então, isso é bom ficar bem claro, aproveitando aqui esse papo do início. O nosso compromisso é esse. Eu não posso chegar aqui a ver nenhum documento oficial agora, porque não seria oficial. É um assunto que tem que ser estudado a alto nível, em termos de congresso, o problema da informação. Por quê? Esse monopólio de informação vem destruir as culturas locais. A cultura do Nordeste não é a cultura do Rio Grande do Sul. São culturas diferentes. Mas se a informação está monopolizada na mão de um grupo só,
que nós queremos que seja aqui no centro, lá no sul. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, são culturas diferentes. Então nós realmente dependemos e precisamos das informações comunitárias, as rádios comunitárias. Por isso estamos batalhando nesse mistério. Agora, rádio comunitária. Chegou o ponto. Como é que a rádio comunitária vai sobreviver? Porque se nós temos atualmente mais de 10.000 emissoras comunitárias no Brasil, em consequência nós temos aproximadamente 30 a 40 mil empregos para pessoas que estão trabalhando. Aqui na nossa rádio comunitária, o pessoal que está trabalhando todo aqui de Saquarema. Locutores, pessoal que faz defesa, pessoal que toma conta. O problema é o seguinte, a rádio comunitária, vou falar pela rádio comunitária japonesa. Há 6 meses passados ou mais, talvez, para AMA Japoné, e nós temos aqui alguns diretores, que se eu estiver falando mentira, pode pedir a palavra ali, baixo a crista. A rádio japonês chegou e falou, vocês têm, através da federação, meia hora semanal grátis para fazer qualquer divulgação, qualquer tipo de programação. Infelizmente, até hoje, nós não fomos procurados para falar, olha, quem é o diretor de programação vai ser esse aqui, e a nossa programação é essa. Mas continua aberto esse espaço, viu, presidente? E olha, meia hora semanal em rádio significa dinheiro, tá certo? Agora, quanto vai custar? Não vai custar nada. Isso é uma oferta da rádio comunitária para a divulgação dos trabalhos das associações, tá certo? Então, esse espaço continua aberto. É possível aumentar esse espaço? É possível aumentar à medida que houver retorno, porque a rádio, jornal, vive de audiência de leitores, tá certo? Se não tiver no programa SAT, uma série de assuntos dentro da divulgação da radiofonia. Então, ele é um dos principais que está lá. Então, uma das correntes mais fortes é que todas as rádios comunitárias do Brasil operem numa só frequência. Movimento Novo de Barreto. Eu mesmo sou curioso para saber como é que funciona, como é que esse movimento atua, como é que começou, entendeu? E que até hoje esse movimento continua com a sua existência em Saquarema, as pessoas. Né? Quando a gente lançou a ideia do debate no jornal Saquarema, jornal da Federação, acompanhou como se ligou lá para casa, parabenizando o jornal. Mas é verdade, que eu acho que o povo precisa ser sacudido, né? Eu vou pegar essa palazinha só para falar sobre isso aí. Que eu acho que o povo de Saquarema, como agora a minha Formosa, as pessoas levam a brincadeira as coisas, eu acho que por aí, uma Formosa, uma associação formada, uma federação, é um negócio sério, né? Está sendo trabalhado, as pessoas, é famosa, né? Famosa. E eu acho que quem sabe que ela vai ser formada, né? Ela vai ser formosa. Ela vai ser formosa. Então eu acho assim que as pessoas, como o Lobo Barridos, que vem se arrastando, porque é Neiva e mais 4 ou 5 pessoas. E o que acontece? As pessoas não aderiram ao movimento. Mas por quê? Porque não tem uma receita financeira, que tem que trabalhar mesmo, tem que ir lá e pegar o lixo com a mão, que tem que brigar com a prefeitura, que tem que brigar com as cadeiras de obra, e tem que ir atrás do lixo mesmo, e é um trabalho assim, cansativo. Então as pessoas não somaram muito a esse movimento. Por isso que você ainda tem dúvidas e talvez N perguntas, né, a respeito do movimento Loucos Varridos, do Rio de Janeiro, Loucos Varridos, que veio do movimento Sônia Braga, daquele movimento todo, né, aquela campanha do lixo. Aqui ficou o movimento Loucos Varridos de Saquarema, e a gente precisa desse movimento. A gente tem que brigar pelo lixo, a gente tem que limpar Saquarema, Bacaxá, Itaúna, né, e vai por aí. E eu estou falando assim, eu acho que você estaria mais informado se deve realmente essa